Bem, pode se sentar, querido. Mais uma vez é uma honra estar aqui com os irmãos. Faz tempo, né? Que nós não nos vemos. Trago um abraço da Igreja Evangélica Emanuel, povo de Deus. Um dia nós estaremos aí juntos também, adorando aí ao Senhor com os irmãos. Passaremos aí por esse vale, sairemos vitoriosos em nome de Jesus, amém? Bom, um tema sobre família, e é algo que Deus a cada dia tem algo para nos ensinar. Eu queria que você prestasse muita atenção nesta palavra, que possa edificar a sua vida, amém? Queria mais conversar com você do que pregar ditamente. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Fala sobre a sunamita e o seu filho. 2 Reis capítulo 4, versículo 8. Deus sempre tem a sua palavra, né, como uma fonte de vida para as nossas vidas, e ela sempre se renova, porque nós lemos de uma forma, lemos um dia, Deus fala de uma forma, lemos outra, Deus fala de outra forma. E nesses dias estava, né, ontem meditando na palavra, e Deus falou algo no meu coração, eu queria compartilhar com os irmãos. Diz assim um texto: certo dia Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica que o reteve para comer. Todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. E disse ela ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes um pequeno quarto no terraço, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier a nós, ali se recolherá. Amém? Até aqui? Quero ser bem objetivo com você, para que você entenda aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Quantos aqui são pais? 1, 2, 3. É um aprendizado de Deus para nós, para também quem não é. Entrou pro time, garoto, que momento. Bom, quando se fala de obra de Deus, eu entendo que a obra de Deus ela é realizada sempre por alguém e através de alguém. Eu entendo que a obra de Deus ela vai se aperfeiçoando em nós dia após dia, quando nós nos envolvemos nesta obra e nos deixamos ser esse instrumento de Deus. A cada dia que você se coloca disponível na mão do Senhor, Deus te usa como uma ferramenta, um instrumento, e a obra dele na sua vida vai sendo aperfeiçoada. Nós chegamos nesse texto, a qual fala sobre a vida de um homem que seguiu um outro homem de Deus, a qual a sua vontade era servir ao Senhor, ter a porção dobrada da unção de Elias sobre a sua vida. Infelizmente, ultimamente nós temos perdido muitas referências espirituais, né? Digo isso com tristeza, a qual nós olhávamos muitas pessoas na mídia e tínhamos como referência, mas infelizmente a corrupção interna do homem faz com que deixamos de ter referências. E eu tenho percebido que Deus tem utilizado e usado muitas pessoas que estão no anonimato, pessoas que talvez não estão no holofote, não estão no palco, não estão na televisão, mas são homens e servas do Senhor. São pessoas que têm um compromisso com Deus, e ainda que com a sua simplicidade, elas vivem uma vida íntegra com o Senhor. E é isso que nós devemos ter como referência, como exemplo para seguir. Há muitos que dizem que nós não devemos olhar para o homem, mas o próprio apóstolo Paulo disse: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, olhe para mim, me tenha como referência, me tenha como exemplo
da mesma forma como eu sou imitador de Cristo. E quando eu olho para a vida de Eliseu nesse texto, eu vejo que a santidade de Deus, ela gera marca nas nossas vidas, por onde nós passamos. O texto vai falar de uma mulher, e tem ela como sunamita, por ser localizada, por morar na cidade de Sunem. O texto vai falar que ela observava a vida de Eliseu todas as vezes que passava por Sunem. Ela era rica, e sempre quando Eliseu passava por aquele lugar, ela o convidava para a sua casa, para que ele pudesse se alimentar, para dar algo a comer a ele. Interessante é que quando nós lemos o texto com calma, repare que ela vai dizer que este homem, e ela conversando com seu marido, no versículo 2, vai dizer assim: vejo que este homem, vejo que este que passa sempre por nós, é homem de Deus. Ou seja, Eliseu estava tendo a sua vida observada, e assim como eu e você, nós somos observados o tempo todo. Tem gente olhando para a minha e para a sua vida. E quando eu digo que a santidade de Deus deixa marcas por onde nós passamos, esta mulher, ela pôde reconhecer isso. Ao contrário de muitos, Eliseu não batia no peito e se exaltava. Eliseu não batia no peito e dizia que era um homem santo. Não, aqui é alguém dando testemunho a respeito dele, e falando para uma outra pessoa: olha, vejo que este que passa é santo, homem de Deus. E aqui eu abro um parênteses para falar algo sobre testemunho. Eu entendo que testemunho tem muito mais a ver do que as pessoas falam sobre as nossas vidas, do que nós mesmos falamos ao nosso respeito. Porque quem sabe de fato quem eu sou é a minha esposa e meus filhos que convivem comigo 24 horas por dia. Aqui é muito fácil eu chegar e expressar uma santidade para os irmãos que não convivem comigo, mas de fato quem sabe quem é o Leonardo é a minha esposa, são os mais próximos. Então, quando eu vejo essa atitude desta mulher em reconhecer e perceber e ver pelo andar de Eliseu, pelas obras de Eliseu, que ele era um santo homem de Deus, ela enxerga uma coisa que muitos de nós às vezes não vemos ou não queremos enxergar, que é a necessidade do reino de Deus. A palavra Sunem tem um significado como lugar de descanso. Ela diz que este homem que sempre passa por nós, ou seja, Eliseu não estava entrando na cidade e saindo por brincadeira, não, estava fazendo algo para o Senhor, estava fazendo a obra de Deus. Só que ela percebia que aquele homem não tinha um lugar para ficar, também não tinha algo para comer, e ela decide, juntamente com seu marido, em todas as vezes que ele passasse, alimentar aquele homem, e mais além ainda, ela projeta juntamente com seu marido construir um quarto para aquele homem, para que quando ele viesse àquela cidade e passasse pela sua casa, ele tivesse um lugar para descansar, para repousar. Projetam um pequeno quarto simples, a qual também tem como opções a colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Cama vai falar de lugar de descanso. Cama vai falar de lugar de repouso, de intimidade. A mesa vai falar de lugar de comunhão. Na mesa nós sentamos, nós conversamos, nós nos alimentamos, nós repartimos o pão. Cadeira vai falar sobre honra. Quando você puxa a cadeira para alguém sentar, tem como costume o significado é você dizer que você está honrando esta pessoa. E candeeiro, à luz da Bíblia, vai falar sobre luz, sobre presença, e presença de Deus. Então aquela mulher decide construir um pequeno quarto acima da sua casa, ou seja, no terraço, para que aquele homem, para que aquele santo homem, a qual prefigurava a pessoa de Deus, pudesse sempre repousar em sua casa. Porém, o texto continua no versículo 11,
dizendo: certo dia chegou Eliseu e recolheu-se àquele quarto e se deitou. E disse ele a seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando ele, ela se apresentou perante o profeta. E disse Eliseu a Geazi: dize-lhe, tu nos tem cuidado e tratado com todo desvelo. Agora o que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E ela respondeu: eu habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? E disse Geazi: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Lembra quando eu falei que aquela mulher conseguiu enxergar uma necessidade do reino? Os irmãos lembram? Amém? Quando nós temos esta atitude, essa postura, quando nós queremos e conseguimos enxergar uma necessidade do reino de Deus na terra, porque, irmãos, a obra de Deus ela precisa ser sustentada. Servos de Deus que doam a sua vida como missionários precisam ser sustentados. É a obra, é o reino de Deus em movimento. E quando nós entendemos isso, quando nós reconhecemos isso, e quando fazemos algo em prol de alguém que se mobiliza a dar a sua vida pelo reino, para que outras vidas possam ser alcançadas para o Senhor, o reino de Deus também retribui para nós. E aqui eu percebo isso porque ela enxergou que Eliseu não tinha um lugar para ficar e não tinha algo para se alimentar. Fez um quarto para aquele homem e sempre dava a ele alimentos. E agora Geazi consegue perceber que aquela mulher não tinha filhos. Não tinha filho. Ou seja, ela enxergou uma necessidade de Eliseu. E o servo de Eliseu enxergou uma necessidade daquela mulher, uma falta que ela tinha. Ah, mas o que isso tem a ver com família? Você vai entender. Agora, o texto vai dizer que o profeta vai chamar aquela mulher e vai liberar uma palavra profética sobre ela, dizendo que daqui a um tempo, a um determinado tempo, ela abraçaria um menino, daria à luz a um filho, a ponto dela, questionar e dizer: olha, não minta para mim, não minta para a tua serva. E aí entra, os nossos conflitos, que é a palavra profética versus a nossa realidade, o tempo determinado. Quantos aqui receberam a promessa de Deus? Quantos aqui estão esperando a promessa se manifestar? Quando você recebeu a promessa, a primeira coisa que você olhou foi para a sua realidade. Senhor, como será? Como vai ser? Através de quem vai ser? Quando acontecerá? E o tempo passa. E tem coisas que nós até esquecemos. Não criamos nem mais expectativas para falar a verdade. Mas nós esperamos, e fica aquela esperança bem lá no fundo. Algo vago, a qual procuramos preencher o nosso tempo com diversas outras coisas, porque aquilo que no momento a qual recebemos estava queimando ardentemente em nosso coração, mas nós olhamos tanto para o nosso agora, para a nossa realidade, e essa chama foi se apagando, e outras coisas foram tomando os lugares da palavra profética. Porém, o texto vai dizer que esse tempo chega e acontece. E essa mulher agora, ela tem um filho. Agora uma família é construída. Deus falou através do profeta e cumpriu. Só que quando chega no versículo 18, e era aqui que eu queria entrar nos detalhes com
você. O versículo 18 vai dizer assim: e tendo o filho crescido, certo dia saiu a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E disse o pai dele a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e levou à sua mãe. E o menino esteve sobre os seus joelhos, sobre os joelhos dela, até o meio-dia. Então morreu. Agora este menino já crescido, a Bíblia vai dizer que o pai estava juntamente com os demais trabalhadores. Este filho agora se aproxima reclamando de uma dor na cabeça. E a quem ele pede socorro? A quem? Ao pai. Só que quem é que socorre? E aqui um chamado, né? Para mim, para você, pai e mãe. O filho agora está questionando sobre uma dor, reclamando de algo. E o pai agora, que era o responsável pelo menino, ao invés de socorrer e de dar uma atenção maior, ele chama um dos seus servos e pede para este servo levar o menino até a sua mãe. E lá o menino fica deitado aos joelhos da mãe e até o meio-dia, e depois ele vem a falecer. Ou seja, o pai passa a responsabilidade que era dele para um dos seus servos. E o que Deus ontem falou comigo, né, de uma forma assim diferente, é que muitos de nós somos bons construtores, mas muitas vezes mal cuidadores. Porque na hora de construir algo para o reino, um quarto para o profeta, o pai, o marido, né, na época ciente também do projeto, com certeza ajudou na construção, autorizou a construção, naquilo que ele construiu para o reino, mas naquilo que o reino queria construir para eles, ele não soube cuidar. Muitas vezes nós construímos, mas nós não sabemos cuidar daquilo que Deus quer construir em nós. A sua família precisa dos seus cuidados, precisa da sua atenção. Aí entra uma experiência minha com meu filho, diante desse período de pandemia. É muito aprendizado, irmãos, que nós podemos tirar. Eu sei que nós temos chorado e muito, estamos sofrendo e muito, mas aí existem alguns aprendizados de Deus para as nossas vidas, e uma delas é do que é prioridade, do que é importante. E uma das coisas que nós, neste período de quarentena, podemos mais entender da parte de Deus, é que a nossa casa, a nossa família é algo muito importante. Os seus filhos são importantes, a sua esposa, o seu marido são importantes. Só que quando nós estamos livres para sair, nós nos esquecemos dos de dentro. E uma vez, deixa eu contar bem rápido, meu filho, na época eu acho que ele tinha 5 para 6 anos, eu acho. Ele fez uma malcriação muito feia e eu dei uma correção nele. E ele usou uma palavra, irmãos, que confesso para você que eu guardei aquilo durante os dias, porque eu já fiz isso com alguém. Eu também fui corrigido quando pequeno, e eu sei da dor que esta palavra causa na vida de alguém. Quando você escuta assim: olha, eu não te amo mais. Quando uma criança fala isso para você,
talvez nem entendendo ainda o significado do que é o amor na sua intensidade, mas te machuca. E passou, né, tempo. Aí eu conversei com ele no momento, né? Ele me pediu desculpa, eu pedi desculpa a ele. E foi, irmão, os dias foi passando. Mais um ano de vida se completando. Só que chegou um momento, diante desta pandemia, dessa quarentena, eu estava no quarto, lendo, no quarto dele, e de repente eu escuto ele chorar com a mãe, porque eu sou ruim de olfato, mas eu sou bom de ouvido, né? Aí eu estou escutando ele falar assim: mãe, eu acho que meu pai está triste comigo. Aí a mãe: mas por que você está achando isso? Não, mãe, eu acho que meu pai está triste comigo. E ele começou a chorar, irmãos. Aí ele falando: não, mãe, eu acho que ele está triste comigo. Mais de um ano se passou. Aí a mãe dele trouxe ele no quarto, e ele conversando, chorando. Ele: por que você está dizendo isso? Ele lembrou, pastor, daquele ocorrido lá atrás, quando ele disse que ele não me amava mais. Ele: pai, porque um dia eu disse que eu não te amava mais. Irmão, aquilo ali para mim me quebrou. Mas o que eu entendi de que foi um agir de Deus, porque quando começou a quarentena, as igrejas pararam de funcionar e os cultos começaram a ser dentro de casa, online. E nós sempre estávamos nos reunindo, orando, né? Deixávamos uma palavra, fazia o culto para a igreja, ou seja, a família se reunia em oração. E logo após esses dias veio esse ocorrido, dele se lembrar deste fato. E quando, né, aí a gente conversou, abraçou o cara, eu falei: filho, o pai te ama. Só que nem sempre, né, eu vou falar que você está certo, porque de fato a gente tem que corrigir para que você não cresça sem ordem. Irmãos, uma coisa que eu gravo para mim e trago na minha existência: eu nunca vou me tornar refém dos meus filhos. E refém no sentido de educação. Eu tenho que educá-lo. Sou pai, ela é a mãe. Temos que educar. Porque se não educarmos agora, o mundo está educando, o YouTube está educando, irmãos. Seus filhos falam coisas e aprendem coisas que, se nós não darmos atenção, de vez em quando ele está lá, aí eu vou lá e vejo: você está assistindo o quê? Ah, não, pai, é um cara jogando um videogame aqui. Aí uma vez eu ouvi, aí o cara falou um palavrão, eu falei: ó, deixa eu ver quem é. Ah, pai, é o fulano, não quero assistindo mais. Esse não pode. E agora quando vai ver, pai, esse aqui eu posso ver? Aí eu vejo: não, esse é tranquilo. Até a Laura, 2 anos, para pular na cama, ontem ela estava me pedindo: pai, vai pular? É o quê? Aí eu vou pular. Quer pular? Tá, só a minha cama. A mola já tá tudo. É o brinquedo dela, irmão. Eu só um pouquinho. Aí começa. E vai embora, irmão. Porque senão, irmãos, a gente, né? De vez em quando ela dança lá. Aí pina, né? Dela, né? Falou: ó. Ela: pai, oração. Aí já falou com o coração para disfarçar. Legal. Mas eu não quero isso não. E o negócio dela é coreografia. Engraçado, de repente se abaixa, levanta a mão. Aí hoje ela estava cantando, antes de vir para cá: essa casa é sua casa. Ai, 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 ai. É essa casa, né? Essa casa. Irmãos, aí eu entendi que nesses períodos de oração, de reuniões, algo que ele guardava ao meu respeito, Deus visitou ele. Para ele, eu estava triste com ele. Aí veja, irmãos,
Mais de um ano se passou. Aí eu fiquei pensando depois, caramba, meu filho ficou mais de um ano pensando que eu estava triste com ele, por causa de um ocorrido lá atrás, e de uma palavra. E quantas vezes nós deixamos de olhar para as necessidades dos nossos, para as deficiências dos nossos, para as dores internas dos nossos, e queremos só ver dos de fora. Cuidamos muito bem das famílias de fora, oramos muito bem pelos filhos dos outros, mas às vezes a nossa casa, irmãos, está carregando dores que nós não sabemos. Passamos a responsabilidade que é nossa para outro. Olha, leva e apresenta para a mãe. Aí o menino fica até ao meio-dia nos joelhos dela e depois morre. Só que o texto vai dizer, do versículo 20 ao 22, o que ela tinha construído, irmãos? Um quarto, não era isso? Com uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. Olha a atitude dessa mulher. O menino está morto, mas no versículo 21 vai dizer que ela subiu e deitou o menino sobre a cama do homem de Deus. Então fechou a porta e saiu. E o que ela faz depois? Chamou o seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E disse ela: tudo vai bem. Olha aqui uma coisa muito errada, e que se você ler desapercebido, é uma grande chave que você perde. O pai manda o moço levar o menino com a dor de cabeça até a sua mãe. O menino na casa morre, o pai não está sabendo o que aconteceu. A mulher agora pega o menino morto e coloca na cama do homem de Deus. Havia outros lugares para ela colocar o menino morto, irmãos. Poderia ser na sua própria cama, poderia ser na própria cama dele, mas ela coloca na cama do homem de Deus. O que cama representa? Lugar de descanso, o lugar de repouso, lugar de intimidade. Lá ela coloca o problema, o menino morto. Só que quando ela sai, ela fecha a porta e ela chama o marido logo após. E quando ela chama, ela pede para ele, mandar um dos moços com uma das jumentas e um carro, e uma das jumentas, para que ela venha correr ao homem de Deus. E perguntou ele: olha, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E disse ela: tudo vai bem. O que eu entendo é que nem para o marido esta mulher conta o que aconteceu. Ela deixa o menino morto escondido na cama do homem de Deus e fecha a porta. E quando o marido pergunta o que está acontecendo, por que ela vai ver o profeta, ela diz: olha, vai tudo bem. E aqui o que acontece, irmãos, é uma falta de comunicação de casal que afeta. Porque nem todos têm a mesma postura e o mesmo equilíbrio espiritual para lidar com certos tipos de problema. Aquela mulher estava com o filho morto dentro da sua própria casa, irmãos. Não corre atrás de médico, não. Ela coloca em cima de uma cama. E no coração dela, ela vai atrás daquele que liberou a palavra profética. Se eu não tinha, mas a palavra que saiu da boca dele fez acontecer. E de todas as vezes que eu vi aquele homem passar, e eu sei que ele é homem de Deus, ele sim pode resolver o meu problema.
Mas aqui fica bem claro, uma falta de comunicação. Aqui fica bem claro, uma falta de compartilhar problemas. E é o que nós precisamos ter. Eu preciso aprender nisso, irmãos. Confesso a vocês. Acho que você também precisa. Porque nós temos que ajudar uns aos outros. E ou seja, quando se casa, você não é mais, é uma só carne. E tudo que ocorre entre vocês reflete nos filhos. Aprendendo? Reflete na família, irmãos. Ela fecha a porta e vai. Ela não diz para o marido o que ela deixou lá dentro, o que estava acontecendo, mas ela vai atrás daquele que poderia resolver o problema. E quando ela está se aproximando, os irmãos pararem para dar continuidade ao texto, Eliseu vai avistar aquela mulher vindo e envia Geazi até a presença dela. E Geazi pergunta: como vai o seu marido? Como vai o seu filho? E qual é a resposta que ela dá? Vai tudo bem, mas o menino está morto em cima de uma cama. E ao chegar até o profeta, o texto vai dizer que ela se quebranta e compartilha a situação. Porém, Eliseu vai tentar enviar Geazi para ir à casa dela resolver o problema, mas ela, olha, não saio daqui se a tua presença não for comigo. A palavra profética não saiu da boca de Geazi, saiu da sua. Era você que ouvia todos os dias passar. Foi em você que eu vi a marca da santidade de Deus. Foi para você que eu construí um quarto em cima da minha casa. E o texto vai dizer que Eliseu acompanha aquela mulher. E do versículo 30 em diante, estou terminando. O texto vai dizer que ela leva Eliseu consigo, e Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz nem sentidos. Pelo que voltou a encontrar-se com Eliseu, lhe disse: olha, o menino não despertou. E chegando Eliseu àquela casa, viu que o menino estava morto sobre a sua cama. Aprenda a depositar os seus problemas em Deus. Descanse os seus problemas em Deus. Não compartilhe os seus problemas com quem não possa resolver, mas leve os seus problemas para a sua intimidade com Deus. Eliseu viu que o menino estava na sua cama e entrou, e fechando a porta sobre eles ambos, orou ao Senhor. Então subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as suas mãos, estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu, andou pelo quarto de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. O texto vai dizer que quando Eliseu deita sobre o menino, o seu corpo aquece, porém a vida ainda não retorna. E o texto vai dizer que agora Eliseu ele desce e ele anda pelo quarto de uma parte para a outra. Algumas traduções vão dizer que ele anda pela casa de um lado para o outro, e depois torna a subir e se estende sobre o menino novamente, e o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. Quando Eliseu desce sobre o menino,
ou anda pelo quarto, ou anda pela casa, eu entendo aqui que Eliseu está intercedendo. E este andar de um lado para o outro, não sei se você já fez isso, mas eu fiz. É como se fosse uma batalha espiritual. Já viu quando você começa a orar com autoridade, você vai e Deus te leva, né? É assim mesmo, né? Você vai embora, você deixa o Espírito te conduzir. E quando eu vou ficar com essa tradução de que ele anda pela casa, uma parte para a outra, ou seja, eu vejo que naquela casa não havia muita comunicação. Alguma coisa naquela casa estava trazendo uma intervenção para que o menino pudesse voltar à vida. Porque não faz sentido Eliseu descer e ficar andando de um lado para o outro, orando, e retornar novamente a subir pelo menino. E aqui Deus nos chama a atenção a algo muito interessante. A Bíblia fala que logo após essa postura, o menino espirra 7 vezes. Segundo a medicina, o espirro, ele traz a desobstruição, falei certo? Isso aí. Da cabeça, de vias que são travadas. Então, quando você espirra, traz um alívio. Ou seja, o menino lá na frente, quando se reporta para o pai reclamando de uma dor, ele reclama da dor na... E quando se fala de distúrbio, o espirro, ele tira os distúrbios que temos muitas vezes em nossa cabeça. Ou seja, é algo que atrapalha, é algo que traz um incômodo, uma perturbação. Eliseu ora e o espirro do menino, sendo gerado 7 vezes, toca logo na área qual tinha sido a causa da morte. Algo que estava naquela casa, no mundo espiritual, e isso nos revela, porque algo foi revertido através da oração. O menino estava sendo afetado. E aí entra, né, para fechar e finalizar, nós, como pais e mães, como conhecedores da palavra, erramos, pecamos, em muitas vezes não orar pelos nossos. E para nós, pais, mães, às vezes os nossos filhos são alvos das batalhas espirituais que nós travamos em favor de outras pessoas. Porque quando o inimigo não encontra a brecha em você, ele vai no mais fraco. Cobrimos os outros com orações espirituais, mas muitas vezes a nossa casa está descoberta. Que em nome de Jesus, eu, você, venhamos atentar mais na nossa família. Que não seja necessário um mês para trazer a sua consciência de que você tem uma família para cuidar, de que você tem filhos que dependem de você, tem filhos que veem você como uma referência. Irmãos, não queira que o mundo seja uma referência para os seus. Seja você. Seja você. Porque quando eles não têm, às vezes nós reclamamos muito. Esse menino só passa tempo no celular, esse menino só quer ficar na rua, na casa de fulano, de fulana. Às vezes isso acontece, irmãos, porque dentro da nossa casa eles não encontram a atenção. Não encontram. E o que mais o mundo tem para dar é atenção. Ore pela sua casa, ore pela sua família.
Quando você constrói algo para Deus, Deus também está construindo algo para você. A sua família é um projeto de Deus, é uma construção de Deus e precisa ser cuidada. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém, pastor? Guarde essa palavra no seu coração. Seguindo as ordens da OMS. Aleluia, amém. Você pode se colocar de pé no seu lugar. Depois dessa palavra, principalmente dessa finalização, né? De que nós às vezes não cobrimos a nossa casa com oração. A gente às vezes intercede por tanta gente. Às vezes parece que a gente se cansa. Não é? Parece que às vezes a gente se cansa. Meu Deus, será que nada vai acontecer? Mas como o pastor Léo falou, não tem a ver só com o que nós estamos construindo, mas o quanto nós estamos cuidando. E não adianta. Ninguém pode fazer aquilo que você tem que fazer na sua casa. Um dia desses eu conversava com alguém e eu dizia: eu não posso fazer aquilo que não depende de mim, que não é a minha responsabilidade. Eu posso orar, eu posso estar distante, mas cada um de nós, o Senhor deu uma responsabilidade na nossa casa. E que nós não venhamos abrir mão disso. Que nós não venhamos abrir mão disso. Mas está difícil, Dinha. Permaneça. Permaneça. Parece que nunca vai acontecer. Permaneça. 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 Nós vamos orar. Feche agora os seus olhos. Nós vamos orar pelo quê? Você vai orar agora pela tua casa, pela tua família. Mas antes disso, sim, enquanto o pastor Léo ministrava, e você, sabe, se viu num lugar onde você deixou a desejar, onde você, na verdade, está deixando a desejar como pai, mãe, esposa, esposo, filho, seja lá o que for. Peça perdão primeiro. Se coloque na posição correta nesse momento, naquilo que Deus tem chamado você para fazer. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Feche os seus olhos, amados. Não se distraia. Ore, fale com o Senhor agora nesse momento. Oh, Senhor, nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus, pela negligência às vezes na nossa casa, Senhor. Às vezes cuidamos de tantos e não cuidamos dos nossos. Às vezes somos tão bons fora da nossa casa com algumas atividades, mas deixamos tanto a desejar dentro de casa. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Que seja uma noite, Jesus, agora de alinhamento em nossos corações, de responsabilidade espiritual, Senhor. Que nós não venhamos retroceder, mas permanecer nessa posição a qual o Senhor colocou cada um de nós na nossa casa. Nós sabemos qual é a nossa função, nós sabemos qual é o nosso papel, e nós não queremos fugir das nossas responsabilidades, ainda que seja difícil permanecer, ainda que seja difícil continuar, Senhor. Nós queremos continuar construindo e cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Enxuga tuas lágrimas, meu irmão. Eu vejo como pessoas chorando nas suas casas, em lugares isolados, e dizendo: eu não aguento mais, eu vou parar, eu não sei mais o que dizer. Mas o Espírito Santo te diz: enxugue as tuas lágrimas e volte para a posição que eu te coloquei.
enxugue as suas lágrimas e volte para a posição que eu te coloquei. Oh, Espírito Santo. Fique aqui, nós precisamos te ouvir. Fique aqui, nós precisamos te ouvir, doce amigo. Ai de nós, o que nós vamos te oferecer se é o dono de tudo. Tem compaixão de mim, pois eu vou perecer com o peso da tua glória. Algo em mim irá morrer. Tem compaixão de mim, pois eu vou perecer com o peso da tua glória. Algo em mim irá morrer. E então que seja eu por inteiro, e que não sobre mais nada de mim, como um barro amassado do oleiro. Eu quero ser, eu quero ser, de dentro pra fora. Me cura de quem sou, de dentro pra fora. Faz o teu querer, Senhor, de dentro pra fora. Me cura de quem sou, de dentro pra fora. Faz o teu querer, Senhor. O teu querer, Senhor. Faz o teu querer em mim, Senhor. De dentro pra fora. Oh, tem compaixão de mim, pois eu vou perecer. Algo em mim irá morrer. Tem compaixão de mim, pois eu vou perecer com o peso da tua glória. Algo em mim irá morrer. E então que seja eu por inteiro, e que não sobre mais nada de mim, como um barro amassado do oleiro. Eu quero ser, eu quero ser, de dentro pra fora. Me cura de quem sou, de dentro pra fora. Faz o teu querer, Senhor, de dentro pra fora. Me cura de quem sou, de dentro pra fora. E se cansar da
suas forças, ao cheiro das águas, e se cansar da raiz, renovarão suas forças, ao cheiro das águas. Coloca a mão no seu coração, querido. Senhor, que haja uma transformação no interior de cada um de nós, que a cada dia possamos estar mais semelhante ao Senhor, que não possamos negligenciar, ó Deus, negligenciar aquilo que nós devemos fazer, a posição que o Senhor nos deu para ocupar. Que possamos dar a importância devida, a Deus, à nossa família e à nossa casa, custe o que custar. Que não possamos desistir, ó Deus, de viver os teus sonhos e planos e projetos para o nosso lar. Que sejamos nós, ó Deus, agentes de transformação, mas primeiro em nossas casas, Jesus, os principais intercessores, ministros, pastores, em nome de Jesus. Dá-nos o teu direcionamento, Senhor, para agirmos por fé, para a glória do teu nome. Obrigado por tua palavra, Jesus. Que ela possa gerar, ó Deus, ações, que ela possa gerar novidades, ó Deus, novas posturas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos em paz, Deus, leva-nos em segurança, Jesus, para a glória do teu nome, para os nossos lares, em nome de Jesus, amém. Quero agradecer, pastor Léo, Cris, muito obrigado. Deus possa abençoar a vida de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, que aonde vocês forem, que vocês possam ser assim como esse homem, que todos possam ver o testemunho do Senhor na vida de vocês, em nome de Jesus, tá? Muito obrigado, em nome da igreja nós agradecemos, amém? Estenda as suas mãos, queridos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Se você está com alguém da sua casa, abrace, porque por enquanto nós só podemos abraçar os de casa, né? E que em nome de Jesus possamos ir em paz,